Eu quero apresentar a vocês o professor Heber Ceribelli. O professor Heber é departamental de educação em toda a região da Paulista Central, estado de São Paulo. Professor Heber, meu chefe, quem me ajuda e me conduz aí nas coisas, quem puxa minha orelha nas coisas erradas que eu faço também, porque vocês sabem que tem horas que eu também tenho os meus desafios. Mas, professor Heber, muito obrigada. Meu chefe querido, ele sabe o quanto eu amo a família. Então, ele também faz parte da família Castelo. Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te usar. Pro, muito obrigado por ter aceito o convite da família Castelo. Obrigado, Roberta, pelo carinho, professora Roberta. Suas crianças terminarem de descer ali. Tudo bem? Bom dia! É muito bom estar aqui, eu me sinto honrado, viu, professora Roberta, pelo convite da escola e hoje desse local tão especial de oração, que é a Igreja Adventista do Castelo, comumente conhecida como Igreja Adventista do Castelo, que é a igreja da Escola Adventista do Castelo. Existe um motivo especial por existir esse espaço de adoração que funciona todos os sábados. Sábado, domingo, quarta, não, só sábado, sábado, domingos e quartas-feiras, ele estará sempre aberto para recebê-lo aqui, esse espaço tão especial de oração que foi preparado para atender a nossa comunidade, né? A nossa comunidade de pais e amigos do Colégio Adventista do Castelo. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui, tá? Deus abençoe você. Bom dia mais uma vez. A gente fica muito feliz de estar aqui e eu gostaria neste momento, em primeiro lugar, agradecer a vocês pela parceria, né, com a educação adventista, pela confiança. Deus é um Deus muito bom, tem nos ajudado bastante nesses momentos tão difíceis que a gente anda vivendo nesses últimos anos. A educação é um bálsamo que vem aí trazer coisas boas, né, em meio a tantas coisas ruins que acontecem. Eu queria neste momento também agradecer a administração. O Dr. Jailton está aqui, um dos administradores da nossa mantenedora. Muito obrigado, viu, pela confiança. Nosso administrador maior, pastor Erlo Brau, nosso presidente, manda um abraço para todos os pais e toda a comunidade aqui do Castelo também. Deus abençoe vocês e Deus abençoe os nossos administradores. Também a toda a equipe de professores, funcionários, diretores, administradores aqui do Colégio do Castelo. Vocês podem se colocar em pé, por favor, aqueles que têm algum envolvimento com o trabalho aqui. E você que é pai também pode se colocar em pé, não tem problema. Nossos professores ali, funcionários, uma salva de palmas a todos eles, que diariamente carregam o piano, né? Carregam o piano aqui na nossa escola, no nosso colégio. E eu queria nesse momento muito especial, antes de iniciar aqui a minha fala, que vai ser breve, eu queria convidar aqui, e para quebrar um pouquinho o protocolo, nossos professores aqui à frente. Vou explicar o porquê. Os professores que aqui estão, se puderem vir aqui à frente, por favor. É rapidinho, é só uma quebra rápida de protocolo. Dá para parar o cronômetro? Não? Ainda estou brincando. Eu me adequo aí com o tempo. Professora Roberta, acompanhe aqui o seu grupo de professores. E eu queria também que nós temos duas coordenadoras aqui, que elas orientam todas as coordenadoras da rede e todos os professores, professora Estela e professora Suelen também, por favor, venham aqui, um minutinho só. Eu sei que você está, professora Estela no sábado aqui, ela acaba agindo ali no audiovisual também, né? Trabalha ali ajudando, aqui todos são voluntários. Hoje é um dia especial. Que dia é hoje? Dia dos professores. Coloca um videozinho para mim, por favor. Cadê o Matheus? Um videozinho que eu coloquei aqui. Se der até para diminuir a iluminação aqui, melhor.
Queria que todos dessem uma salva de palmas aos nossos professores. Eu vou só pedir aqui a gentileza. Eu quero falar olhando para eles. Me desculpem, vou estar de costas para vocês. Queridos, em nome da Associação Paulista Central, do Departamento de Educação da APAC, eu gostaria de agradecê-los. Nosso muito obrigado a todos vocês. Eu sei que nós estamos vivendo momentos tão difíceis, né, para a profissão que vocês escolheram, momentos onde o professor não é valorizado, o salário não é bom, momento onde a sociedade olha para o professor com desdém, como se fosse uma subprofissão. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus olha para cada um de vocês como um braço importante do trabalho que ele exerce. Jesus era o maior professor de todos. Foi e é o maior professor de todos. E é este exemplo que vocês seguem. O exemplo do trabalho que Jesus fazia e faz em nos ensinar tantas coisas boas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. E eu gostaria neste momento de fazer um apelo a vocês, pais. Não existe neste mundo profissão tão complicada como a profissão do professor. Não existe. A gente tem aqui às vezes, os momentos de alegria, os momentos de tristeza, às vezes as ações nos agradam, às vezes nos entristecem, mas sabem de uma coisa: esse pessoal que está aqui carrega o piano. Não é fácil cuidar de 20, 25, 30 alunos na mesma sala, mas eles estão aqui e eles dão conta, ano a ano. E sabe de uma coisa? No final do processo, seu filho sai melhor. Né? Seu filho sai melhor do que entrou. Deus abençoe vocês. Eu gostaria de chamar a professora Estela, uma das representantes aqui, das professoras, né, que fizesse uma oração por esse grupo especial. Claro. Vamos orar, então? Querido Deus, bom Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, Senhor, por essas professoras, por esses professores incríveis da Escola do Castelo. Te agradecemos pela vida deles, pela vida de suas famílias. Pedimos que o Senhor derrame as mais infinitas bênçãos sobre a vida de cada um, os mais lindos presentes e os mais doces sorrisos. Fique conosco, aceite a nossa programação, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, professores. Deus abençoe vocês. Mais uma salva de palmas aos nossos queridos professores. Eu não sei se a expressão orgulho santo, né, se ela é uma expressão correta, mas eu gostaria de dizer que eu tenho orgulho santo de ser professor. Só um detalhezinho, nós temos um Ford Ka vermelho que está estacionado na entrada do estacionamento da escola. Eu só preciso que você abra aqui, Alexandre, para a gente poder só falar a placa do carro. E aí o estacionamento está funcionando hoje, alguns carros estão lá, placa FR0511, um Ford Ka vermelho. Acho que é isso, um Ford Ka vermelho. Tá bom? Se você é dono lá, por favor, ajudar lá no estacionamento. Muito obrigado. Bom, chegando o fim do ano, últimas semanas de aula, né, terminando, semana de provas, não é? Acabando ali aquele processo, nós já estamos entrando, né, já no mês de novembro quase, né? Mês de outubro, já chegando para o finalzinho, o último bimestre, né, professora Estela? Muitas coisas começam ali a se intensificar neste momento, né, professora Suelen? Professores ali. Tem mais um carro, ó. Gol Prata PHZ 5851 também está ali no estacionamento do vizinho, é isso? Gol Prata PHZ 5851. Quem tem esses carros aí, de repente é o mesmo dono dos dois. Então está chegando o fim do ano, né? Chegando aquele momento que as escolas mais trabalham, aonde os professores mais trabalham e aonde os pais mais ficam angustiados, né, que não sabem se o filho vai ou não passar de ano, aquela coisa complicada, e chega ali semana de provas e estuda, aquele último esforço, e a gente sabe que está acabando, né? Está acabando, né? Está acabando o ano e daqui a pouco vem o recesso. As tão esperadas férias escolares. Está feliz, não? Sim?
Tá feliz, mãe? Ah, isso não é verdade. Vai passar um tempão com o filho dentro de casa. Tem o lado bom, né? E tem o lado ruim, porque o bichinho come, você tem que ir quase todo dia no mercado, e faz bagunça, e você tem que arrumar, mas é gostoso, né? Fala a verdade, é gostoso. Mas está chegando aí as férias, e aí o que a gente faz nas férias, professora Estela? Vai passear. O que a gente faz, professora Suelen? Viaja, descansa, tá certo ou não? Tem lá, você tem que... Algumas coisinhas você tem que fazer, né, professor Dr. Jailton? Por exemplo, você não teve tempo de ir ao médico. O que você vai fazer? Vai ao médico nas férias, né? Você não teve tempo o ano inteiro, então agora é hora de, né, ir ao médico. Aquela famosa limpeza nos dentes, né, que você vai fazer, porque não teve tempo de ir durante todo o momento que você está trabalhando ali, dando aula, né, professora Priscila? Não tem tempo, aí você tem que ir lá, hora de ir no dentista. É hora de consertar o carro que está quebrado, né, aquele carro que não pega, né, cadê o Gabriel? Aquele carro que não pega, né, que fica com dificuldade de pegar e tal. Você tem que mandar para o conserto, porque agora é hora de consertar. Os papais que estão aqui, não é hora de pintar aquele quarto que, né, do bebê que está chegando, ou colocar ali algumas paredes em ordem, né? A mamãe sempre fala, né, a esposa sempre fala, eu não aguento mais essa parede dessa cor, né? Vamos pintar de outra, né? E está na hora de fazer ali os reparos, trocar as lâmpadas que estão queimadas. E as mamães? É hora de virar o sofá de ponta cabeça e fazer aquela faxina, né? Aquela faxina que normalmente não se faz durante o período que você está trabalhando. A gente faz a faxina, mas de virar as coisas do avesso, tirar tudo do armário, tirar todas as roupas do guarda-roupa, né? Lavar aquele edredom, aquelas coisas, é hora de fazer aquela faxina mais profunda na casa, né? Por quê? Porque você está de férias, né? Verificar aqueles e-mails pessoais, né, que você só está usando corporativo, só o Teams, né, doutor Jailton? Agora é hora de olhar o seu e-mail pessoal, o seu Hotmail, o seu Gmail, né? É hora de olhar ali o seu e-mail que você quase não usa, porque você está ali focado no trabalho. É hora de verificar lá aquele grupo da família do WhatsApp, né? Que você quase não deu resposta, os parentes acharam que você tinha morrido, né? É hora de dar resposta ali, aquele colega que te pediu dinheiro emprestado e você estava naquela correria. Então essas férias, elas vêm assim para você descansar, não é? Só que não. Tem muita coisa para fazer. E o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo muito complicado. Eu costumo dizer que o brasileiro, ele trabalha para correr atrás do dinheiro, né? A gente tem que... Vocês pagam escola, não é fácil pagar escola. Faz parte do orçamento que você tem. Imagina se tem 3 filhos na escola. São 3 mensalidades que você tem que pagar. Saúde, se você precisar ir ao médico, você não tem assim uma saúde de qualidade, né, que você possa ir e sem nenhum problema. Você tem que pagar por uma saúde de melhor qualidade. Então, a gente vive numa sociedade em que a gente tem que trabalha correndo atrás do dinheiro. O europeu, ele trabalha atrás de qualidade de vida, né? Por isso que às vezes trabalha menos que a gente. Mas essa é a realidade que a gente tem. E esse mundo está cada vez mais complexo, cada vez mais complicado. A gente está vivendo um momento assim de um excesso de informações. E informação, veja bem, não necessariamente informação é conhecimento. Abre a sua página do Google ali. Eu estou falando Google porque é de pesquisa mais usada hoje. Abre a sua página do Google, coloca qualquer assunto. Qualquer assunto. Você vai ver que vai ter uma infinidade, milhares e milhares de sites e comentários e artigos e tudo, vídeos sobre aquele assunto. Diz que o YouTube hoje é a maior universidade do mundo, porque tem todos os assuntos de todas as áreas e todas as aulas. Você poderia se formar hoje em qualquer curso assistindo o YouTube. Acreditam nisso? Eu aprendi a fazer armários da minha casa no YouTube. Fui lá, comecei a assistir, não ficou tão bom quanto do vídeo, mas eu fiz. Então é a maior universidade do mundo. E você tem então um excesso de informação. Um excesso de informação que não necessariamente é conhecimento.
um excesso de informação que não necessariamente é verdadeira. E aí você tem que despertar aquele sentimento, aquele senso crítico de poder fazer uma análise profunda naquilo que você está vendo. Porque senão você acredita em qualquer coisa que aparece na internet. Você acredita em qualquer coisa que aparece na televisão. Agora, eu estou falando isso para você, né? Imagina para o nosso aluno, para a nossa criança, que ainda não tem esse senso crítico totalmente desenvolvido. E eu vou contar uma historinha para vocês aqui, é uma alegoria, tá? Essa história está no livro A República, de Platão. Neste livro, A República de Platão, Platão conta uma história, até para demonstrar ali mais ou menos como é que foi a vida de Sócrates. Ele conta uma história chamada, muito conhecida, sobre o mito da caverna. É o mito da caverna de Platão. Conhece essa história? Quem conhece? Levanta a mão aí. O mito da caverna de Platão. Diz o seguinte, que havia uma caverna, e nessa caverna nós tínhamos 4 pessoas ali que estavam acorrentadas, viradas para uma parede por muitos e muitos anos. Eles não tinham acesso ali à luz solar, eles não tinham acesso àquilo que se via lá fora, eles não tinham acesso à informação e ao conhecimento que vinha de fora. Eles estavam presos ali, acorrentados e sentados, olhando para aquele muro, para aquela parede. E a única coisa que eles viam no muro era o reflexo da luz que tinha, porque tinha uma fogueira na porta da caverna, e essa luz da fogueira refletia e fazia com que pequenos animais que passavam ali, pequenos objetos, uma folha que caía, se tornasse assim, fizesse ali uma sombra na parede. Eram refletidos na parede. Por exemplo, passava ali um passarinho. Eles não viam o passarinho, mas eles viam o vulto do passarinho na parede. Eles ficavam encantados com aquilo. Passava ali uma formiga e era refletida pelo fogo, ali pela luz, e eles viam o vulto dessa formiga na parede. E eles ficavam encantados. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, uma pessoa escapou. Soltou dos grilhões ali, das correntes, e saiu da caverna. E quando uma pessoa sai de um lugar escuro, vocês já estavam lá deitados assim à noite, aquela escuridão, e de repente se acende a luz, não dá aquele negócio na visão, né? Te ofusca a visão. Então ele saiu dali, quando ele saiu da caverna, aquilo ofuscou a visão, e ele viu que aquele vulto do passarinho era um beija-flor. Ele viu que o vulto do passarinho era uma arara, lindíssima. Ele viu que o vulto do passarinho era uma águia, que tinha quase 2 metros de envergadura nas asas. Ele viu que a pequena formiga era um exército de formigas. Ele começou a ver ali que alguns animais que passavam eram animais belíssimos. Tinha um pavão que ele só via pelo vulto, agora ele via o pavão ali com a sua cauda bonita, suas penas lindíssimas. Ele viu o verde das árvores. Ele viu o sol brilhando e queimando ali de forma tão gostosa a sua pele. É gostoso, né? Quando você está no sol, naqueles primeiros momentos, aquele calorzinho. Ele viu a brisa, o vento batendo nos seus cabelos. Acho que ele tinha cabelos. E ele viu ali que era tudo muito bom. Viu o barulho da cachoeira, foi lá ver. Aquela cachoeira belíssima, ele ficou encantado, e ele andava de um lado para o outro, e ele ficou ali angustiado. E sabe quando a gente recebe aquela notícia boa, o que a gente quer fazer? Contar para alguém. Vou contar para os meus amigos. E ele voltou correndo para a caverna, e ele chegou ali, as pessoas ainda estavam presas nos grilhões. Ele falou: gente, vocês não sabem, esse vulto é um pássaro enorme, bonito, é uma águia, tem quase 2 metros. Sabe o que eles falaram para ele? Isso não é verdade. Olha, você não sabe, as árvores são verdes, as folhas são verdes, tem troncos maravilhosos. Esquece isso. E com o passar do tempo, quanto mais ele dizia, mais as pessoas ficavam refutando a fala dele. Sabe o que aconteceu com ele? Mataram ele. Porque eles estavam ofuscados com a realidade que eles tinham, com a verdade que eles tinham naquele momento.
Isso acontece muito nos dias de hoje. A gente é enganado o tempo todo, a gente não sabe. É enganado pelo marketing, nós somos enganados pela televisão, somos enganados pela internet, e muito pela internet. Às vezes, muitas coisas que a gente vê não é uma realidade. As pessoas falam coisas que parecem ser boas, mas na prática não são. As coisas não são testadas devidamente, são colocadas aí como uma verdade. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu não estou aqui defendendo nada, eu estou dizendo o seguinte, que nós, como seres humanos, precisamos desenvolver a nossa habilidade de pensar criticamente em todos os assuntos. Como nós estamos num local de oração, eu posso dizer para vocês claramente, em relação à igreja, por exemplo. Como é que você vai saber se é certo, se é ruim, se você não fez uma análise, não estudou profundamente, não sabe se aquilo que se fala está de acordo com a Bíblia, se não está? Quando a gente fala de pedagogia, por exemplo, tem ventos e ventos e ventos de correntes pedagógicas que provadamente não dão em nada. Será que você conseguiu analisar se essa corrente pedagógica ela é realmente eficaz na prática ou não, se foi realmente testado ou não? Nós somos enganados o tempo todo. Muita informação, o mundo está em transição, nós ainda não entendemos como é que funciona bem esse negócio de internet. A gente não entende como é que a gente cobra a informação verdadeira da internet. A gente não sabe fazer isso. Olha para a política para você ver. Hoje é o maior exemplo de todos. A gente não sabe que ponto é acreditar, que ponto não acreditar. A desinformação ela vem de forma avassaladora. Muitos vídeos, fotos, filmes, artigos, notícias, e alguns não são reais. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: nós vivemos um momento onde existe uma explosão de informações. Nós não temos mais aquela enciclopédia Barça, Xandinho, que tinha na parede. Você não é dessa época, né, Xandinho? Você é mais jovenzinho, né? Mas na minha época as pessoas iam vender a enciclopédia na porta de casa, e eu não tinha na minha casa, porque era um item caríssimo, professora Suelen. Era um negócio meio que de status ter uma Barça dentro de casa. Né? Eu posso falar o nome porque acho que nem existe mais. Era status ter uma enciclopédia dessa dentro de casa. Tinha a Larousse, lembram-se disso? E tinha a Barça. A Larousse era um nível mais abaixo, mas a Barça era um negócio... Né, tinha vendedores e tudo mais. Hoje nós temos um calhamaço diário de Barças na internet. É muita informação. E essa informação nos bombardeia o tempo todo. É comum, às vezes, você entrar numa rede social e ficar horas olhando vídeos. É comum você entrar ali no YouTube e ficar vendo vídeos. Um atrás do outro, às vezes coisas sem sentido, às vezes eu olho, me deparo e falo, poxa, por que eu estou vendo isso aqui? Por que eu estou gastando meu tempo aqui? Em vez de ler um livro, né? Por que eu estou gastando? E eu posso afirmar para vocês, na escola, hoje nós temos as editoras, ainda mais nesse mundo virtual, produzindo milhares e milhares e milhares de compêndios, e cada vez mais grossos e cada vez mais caros. Não se enganem. É para tomar o seu e o meu dinheiro. Não se engane. Informação hoje é o que mais tem. Sabe o que tem acontecido com esse volume enorme de mentiras, esse volume enorme de acertos e erros, e esse volume enorme de informação? Eles têm se transformado em pouco conhecimento. Que quando a gente tem muita coisa na cabeça, pouca coisa assimila. E sabe o que tem acontecido com a gente? A gente tem ficado doente. Nunca, em nenhum outro momento da história do mundo, as pessoas estiveram tão doentes do que agora. Doenças mentais, depressão, síndrome do pânico, estão ansiosos. Muito. Isso tem acontecido muito. E não é só por causa da pandemia.
A pandemia aumentou em 25% os casos de depressão. Mas sabe de uma coisa? Em 2019 já eram altíssimos. Em 2017 nós tínhamos quase 15 milhões de brasileiros sofrendo com depressão. Sabiam disso? Quase 20 milhões na América Latina. Quase 20 milhões. E mais de 100 milhões de pessoas no mundo sofrendo com depressão. Dados de 2017. Se aumentou 25%, você imagina como é que está hoje. Depois da pandemia, nós tivemos 75, gravem esse número, 75% de aumento nos casos de divórcios. Não é pouca coisa. O mundo tem ficado doente. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, eu vou ler o texto aqui, diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. A Bíblia já dizia, há 2000 anos atrás, que o mundo estaria ansioso nessa fase final. A Bíblia já dizia que cada vez mais as pessoas ficariam doentes. Primeira parte do verso diz sobre ansiosidade. Mas o que é ansiosidade? Ansiedade. O que é ansiedade? Lá no dicionário digital, quando você digita o Google lá, diz o seguinte: ansiedade é desconforto físico e psíquico, excesso de agonia, aflição, condição emocional de sofrimento, definido pela expectativa de um acontecimento inesperado, a qual o indivíduo se sente indefeso. Ou seja, vai nascer um filho, eu fico ansioso. Meu chefe me chamou para conversar amanhã, estou ansioso, não sei o que esperar. A bolsa caiu, estou ansioso. Sei lá, o dólar subiu, eleição, tudo deixa a gente ansioso. Mas cada vez mais a gente tem ficado ansioso. E é uma doença profética mundial. Lá diz o seguinte, olha lá, em Lucas 21, 25 a 27. Depois você pode anotar e ver aí na sua casa. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e angústia das nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Algumas coisas, que a profecia diz que iria acontecer, também iria deixar o povo ansioso, perplexo, com medo. Vivemos um momento difícil, complicado. E olha o que a Bíblia nos diz, lá em 2 Timóteo 3, 1 a 7, e depois a gente vai já para o encerramento. Olha o texto da Bíblia que foi escrito há 2000 anos atrás. Prestem atenção. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha o que a Bíblia está descrevendo aqui. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. A Bíblia diz isso a dois, parece que está falando dos dias de hoje, né? Não é verdade? Não parece que está falando dos dias de hoje? Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Imagina se o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, estivesse vivendo nos dias de hoje. Queridos, isso não é sobre religião. Isso é sobre realidade. Nós estamos vivendo um momento difícil. Tem um livro chamado, da escritora Ellen White, não é a Ellen White, nossa coordenadora aqui, é a Ellen White, nossa escritora, que diz: perto está o tempo em que ao mundo sobrevirá tal dor, que nenhum bálsamo humano poderá curar. Não existe aquilo que você possa fazer que vai acalentar o seu coração daqui a um tempo.
os seus esforços humanos, os meus esforços humanos, eles não vão poder ajudar. Eles aplacam, diminuem, ajudam sim, até certo sentido, mas em algum momento o bombardeio vai ser tão grande que só Deus pode te ajudar a se livrar dos problemas emocionais. Não estou dizendo com isso que você não deva procurar ajuda, que eu não deva, quando, sabe, eu sou assim, um amigo da psicologia, um amigo. Nós precisamos estar ali alinhados, conversando, ter ali o nosso tratamento, a nossa terapia. Na minha visão, todo ser humano, ainda mais nos dias de hoje, deveria passar por terapia. Todo ser humano. E aí fica o conselho, é muito bom. Perguntaram uma vez a um grande empresário, né? Escuta, você é um grande empresário, como é que você consegue dormir de noite? Como é que você dorme? Ele falou, muito fácil, eu durmo igual um bebê. Mas como? Com tanta responsabilidade você dorme igual um bebê? Sim, eu durmo 2 horas, acordo e choro. Depois durmo mais 2 horas, acordo e choro de novo. E assim vai. Muita gente passa por isso, né? Eu passo por isso, às vezes eu acordo e choro. Nós temos aqui algumas pesquisas interessantes, mas eu gostaria de falar de 2 que nem está nesse texto aqui. 2 que depois você pode pesquisar. Eu vou pedir à professora Roberta, depois eu vou mandar esses 2 links, Roberta, e você pode enviar para os pais. 2 pesquisas de Harvard, tá? Primeiro, o que realmente nos faz felizes? As lições de uma pesquisa de Harvard sobre a felicidade. E aí, os pesquisadores de Harvard mencionam algumas coisas. Primeiro, relacionamentos. Não existe ilha. E nesse mundo de internet, onde cada vez mais a gente é ilha, isso é ruim. É o primeiro ponto. Segundo ponto, estar conectado com algo que faz sentido. E eu já vou encerrar daqui a pouquinho falando sobre isso. Outra coisa, estudo de Harvard revela os benefícios de levar seu filho à igreja ou ao ensino cristão. Crianças que frequentam as classes de escola dominical ou escola sabatina, é a pesquisa de Harvard. Crianças que frequentam escola dominical ou escola sabatina, aqui no nosso caso, ou colégio adventista, que é diário, tem 30% mais chances de se livrar de vícios no futuro. Tem 25% mais chances de se dar bem num casamento. Acreditam nisso? Pesquisa. Sabe o que é isso? É um adendo aqui na educação adventista e na igreja do ensino que você dá na tua casa. Ninguém quer criar um filho à margem da sociedade. Ninguém quer criar um filho com dificuldades emocionais. Ninguém quer criar um filho e, eu quero que o meu filho seja um bandido. Ninguém quer fazer isso. Todo mundo quer o melhor para os filhos, não é verdade? A gente quer o melhor para os nossos filhos, para a nossa família. A gente quer que eles sejam melhores do que a gente. É isso que a gente faz. É isso que a gente deseja. Mas nesse mundo está tão complicado. Mas de tudo isso que eu falei aqui, o que a gente assimila de fato? 3 pontos importantes. Primeiro, desenvolver no nosso jovem um sentimento de que ele precisa ter critérios para fazer as suas escolhas. Escolher com sabedoria, senso crítico, sair da caverna e para enxergar o que tem. Sair da bolha da internet, da bolha da fake news, da bolha da desinformação, ou da bolha da informação em excesso, para adquirir conhecimento e o conhecimento que traz libertação. Segundo ponto, e aí eu queria falar de várias coisinhas aqui. A gente tem que mudar o nosso paradigma. Sabe o que a gente tem que fazer? Não esperar só as férias para resolver algumas coisas, não. Vai resolvendo. Chega nas férias, você tire férias. Descanse. Vá passear com a família. Há quanto tempo papai, mamãe e os filhos não sentam numa mesa de um restaurante, mesmo que seja baratinho, para poder comemorar alguma coisa? Mesmo que seja uma nota boa na escola.
Algumas dicas. Curta a vida. A vida é boa demais e ela passa rapidinho. Passa rápido. Ontem eu estava com 28. Hoje estou chegando nos 50. Passa rápido. Amanhã vou estar chegando nos 80. Minha mãe está com 80 anos. Agora diz que está arrumando um namorado. 79. Ela está errada? Ela está certa. Está chegando no finalzinho da vida, quer ali um ombrozinho para escorar a cabeça. 80 anos. Sabe? Curta a vida. Claro, curtir a vida no bom sentido da palavra, no amplo sentido da palavra. Valorize suas relações. Ser humano não é ilha. Ser humano não faz nada sozinho. Ser humano não vive sozinho. Ser humano precisa de alguém. Precisa ter amigos. Precisa valorizar a família. Hoje em dia a gente só briga, está brigando até por política. A gente só briga. Porque um acha que está mais certo que o outro, e assim em várias situações na vida. Chega de brigar, valorize aquilo que é bom, as relações interpessoais, viaje. Eu não quero viajar porque um dia eu quero comprar um carro assim, assim, assim. Pô, meu amigo, você vai morrer com o carro na garagem. E se vai deixar uma jovem esposa viúva, vai ficar uma jovem esposa viúva com o seu carro na garagem. E quanto mais caro o carro, mais feliz a jovem viúva vai ficar. Vai te esquecer rapidinho. Eu tô brincando, mas é uma realidade. É importante ter um bom carro? Claro que é. Mais importante do que ter um bom carro é pegar a sua família e pisar na areia, mesmo que seja a areia ali do Guarujá e tal. É pisar na areia com a sua família ali, ir na praia, ou no campo, ou sei lá, Monte Verde. Tem tantos lugares bacanas aqui, né? Tem uma cidade das flores aqui, Olambra. Campinas mesmo, tem muitos lugares legais. Esses dias eu fui num lugar, era Pico das Cabras, nem sabia que existia isso. Tem um observatório, já viram isso? Lá em Sousas, um observatório, planetas e não sei o quê. Bacana. Vá passear com a sua família, fique com a sua família. Gaste seu tempo não com o celular, mas com a sua família. Aprenda algo novo diariamente. Inglês, por exemplo, ou francês, ou italiano, sei lá. Coloca a sua cabeça para adquirir conhecimento e não só receber informação. Outra coisa, grita, meu filho. Chora. Corre. Bate naquele saco de como é que é o nome daquilo? De boxe. No saco de boxe, por favor. Não vai bater em ninguém, não. Sai, entra na estrada, abre o vidro do carro, grita, entendeu? Coloca para fora. Faça alguma coisa. Siga os conselhos bíblicos. E para finalizar, última coisa. Tenha um propósito em sua vida. Ninguém vive sem propósito. Se você está vivendo sem propósito, mesmo com 90 anos, por exemplo, minha mãe tem um propósito hoje com 80, que é arrumar um namorado. Mas se você está vivendo com propósito, você tem sentido a sua vida. Tem um livro do Viktor Frankl que se chama Em Busca de Sentido. Eu recomendo esse livro para você ler. Em Busca de Sentido. Ele diz o seguinte: se você não sabe qual é a missão da sua vida, você já tem uma missão: encontrar. Se você não sabe qual é a missão, a sua missão é encontrar o que faz sentido na tua vida. Então busque o sentido da tua vida e trabalhe para isso. Corra atrás. Outra coisa importante, uma frase de Nietzsche que diz o seguinte: aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. É Nietzsche que diz isso. Se você tem um porquê na sua vida, as dificuldades elas vêm, mas você está preparado para enfrentá-las. Se você tem um porquê na sua vida, as coisas vão passar, porque você sabe como fazer. E aí eu faço o apelo para você. O apelo para você nesta manhã.
Busque um sentido para a sua vida. Procure se distanciar das coisas que te traz doença mental, ansiedade, preocupações. Eu sei que a gente tem que pagar o boleto, tem que pagar a escola, eu sei. A gente tem às vezes um parente doente, a gente tem às vezes alguma dificuldade. Mas sabe, tenha um propósito na sua vida, faça ela ter sentido. Transforme isso na tua casa. Sabe, educação é algo muito importante para a gente negligenciar. A educação do filho, no amplo sentido da palavra, é algo que a gente deve valorizar. E o filho é educado quando tem contato com o pai e com a mãe. O filho é bem educado quando tem contato com coisas que fazem sentido, coisas que têm valor, com princípios, com moral. A igreja é uma coisa que nos ajuda, seja ela qual for que você esteja frequentando. Valorize as relações. Seu filho não pode ser infeliz num lugar onde os professores se reúnem às 6:45 todos os dias para orar pelo papai, pela mamãe e por você e pela criança. Ele não pode ser infeliz num lugar desse. Sabe de uma coisa? Aqui a gente acerta, aqui a gente erra, mas quando a gente erra, a gente está tentando acertar. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua missão de vida. Deus abençoe a sua família. E nós agradecemos a você, pai responsável pela parceria com a educação adventista. Deus abençoe.